internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo Canal 20, que alegria estarmos realizando mais um programa Opção para a Vida, direto de Campina Grande, nessa belíssima manhã de sexta-feira, hoje dia 27 de fevereiro. Estamos dando um adeus ao mês de fevereiro que está indo embora. Hoje comemora-se o Dia dos Velhinhos, o Dia da Receita Federal e do Fiscal também da Receita Federal, agentes fiscais. Estamos juntos para a realização de mais um programa e nessa manhã vamos estar trazendo a primeira parte de uma palavra que Deus nos trouxe recentemente sobre enfermidades. Que lições nós podemos aprender quando estamos no leito da enfermidade? E vamos estar falando hoje a primeira parte. Na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos trazendo a conclusão. Portanto, espero que você continue conosco. Você ainda ouvirá também neste programa, dentro de instantes, o cantor Sérgio Lopes. Antes, desejamos fazer uma oração. E esta oração nós vamos interceder por toda a situação em que se desencadeou no Oriente Médio, principalmente agora durante esses dias, quando está para se deflagrar uma possível terceira grande guerra mundial. É o estupim ali no Oriente Médio, o Irã e Estados Unidos e Israel lutando pela sua sobrevivência. Portanto, eu convido você agora que juntos façamos uma oração, levantemos um clamor a Deus por toda aquela região do Oriente Médio. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, ó Deus, este quadro que se desencadeou no Oriente Médio e, em especial, o Estado de Israel, que tem sido ameaçado de ser destruída como nação. Portanto, ouve o nosso clamor, responde a nossa oração, que o Senhor possa aplacar a ira dos povos e o Senhor possa derramar temor e tremor no coração daqueles governantes. Portanto, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e nos responde para a glória do teu nome. É o que eu te oro e te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Delícias com esta música interpretada pelo cantor Sérgio Lopes. O mundo me deu flores quando lá chegou. Todos os prazeres lá eu encontrei. Não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam. E me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração jogado à própria sorte e à solidão, lembrando do meu pai e a dor no seu olhar quando eu parti. Eu resolvi voltar e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor só agora percebi, é a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar sem recompensa e esperar uma tão marcante prova de amor?
vamos agora aqui ao texto sagrado. Lázaro, Marta e Maria eram três irmãos, não diz o nome dos pais, porque certamente eles fossem viúvos. Eles moravam em Betânia. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Preste atenção, isso é muito importante. 3 quilômetros. 3 quilômetros, para que você tenha uma ideia, é menos do que daqui para a minha residência. Eu moro no condomínio Atmosfera Green, aqui mais ou menos a estrada de Lagoa Seca. É uns 5 quilômetros aproximadamente aqui para o templo. Mas é menos do que isso a distância de Jerusalém para Betânia. Então, Jesus era um hóspede que sempre estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Era de casa, era aquele hóspede caseiro, né, que estava sempre ali quando passava por Betânia. Inclusive, Betânia fica ao lado do Monte das Oliveiras. É como se você está aqui, mais ou menos nesse local onde eu estou falando aqui, até ali Santa Terezinha, suponhamos, é mais ou menos essa distânciazinha, não é mais do que isso, certo? Fica ao lado, ao noroeste de Jerusalém, bem próximo. Eu já estive lá, inclusive, visitamos um túmulo que era uma réplica do túmulo onde Lázaro foi sepultado e foi ressuscitado por Jesus. Então, Lázaro desceu, Lázaro ficou doente. A família, naturalmente, Marta e Maria ficaram apreensivas, né? Porque estava o seu irmão enfermo, e mandaram dizer a Jesus: ora, Jesus estava em Jerusalém. Gente, daqui para ali para Santa Terezinha, eu tiro daqui a uma meia hora, eu estou lá andando, se eu for andando. Agora preste atenção, Jesus passou 2 dias quando tomou conhecimento de que Lázaro estava doente. Mandaram dizer a Jesus: manda dizer a Jesus que Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. E o recado chegou em tempo de Jesus ir na mesma hora, podia ir na mesma hora. Mas o que é que Jesus disse? Jesus simplesmente disse assim, porque chegaram para Jesus e disseram: Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Aí Jesus vai e diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Preste atenção, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ora, irmãos, no momento em que Jesus disse esta enfermidade não é para a morte, fica subentendido ou subentende-se que há enfermidades que é para a pessoa morrer mesmo. Não tem escapatória não, vai morrer mesmo de todo jeito. Pode tomar medicamento, pode fazer cirurgia de todo jeito, do que puder, do que for possível. E você conhece a história de pessoas que foi acometido de certas doenças, fez de tudo, mas terminou morrendo. Então, quando Jesus disse esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, conforme o texto que eu li para vocês, né, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta e Lázaro. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu a Jesus com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus tinha uma amizade, aquela família, até por um sentimento de gratidão, porque todas as vezes que ele passava por Betânia, ele se hospedava lá, né? E ao receber a notícia disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, como eu já citei, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, subentende-se que a enfermidade que é para a pessoa morrer, mas há enfermidades também que é para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse exemplo aqui é um. Então, chegou ao conhecimento de Jesus. Jesus então participou aos discípulos que estavam com ele, né? No verso que eu li para vocês, verso 11 em diante, isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se já dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Os discípulos os apóstolos até confundiram que Jesus estava falando que ele estava dormindo o sono da noite, quando a gente se recolhe no nosso leito, mas ele estava falando da morte. Inclusive eu quero abrir aqui um parênteses. Eu não sei o número de pessoas que eu já fiz cerimônias fúnebres, incontáveis pessoas que eu já fiz cerimônias fúnebres, mas a maioria deles
em se tratando de servos do Senhor, servas do Senhor, a gente chega no ataúde, chega no leito, a pessoa parece estar dormindo. Um sono tranquilo, semblante tranquilo, aquele aspecto fisionômico de quem está realmente descansando, dormindo um sono, que é o sono da eternidade. Então, Jesus, quando falou isso, olha, ele dorme. Os discípulos achavam que ele estava falando do sono do sono do repouso. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Preste atenção no que eu vou dizer agora, isso é muito importante. Preste atenção. Betânia a Jerusalém, 3 quilômetros daqui, suponhamos aqui Santa Terezinha, na estrada daqui para João Pessoa. Jesus passou 2 dias. Se Jesus tivesse ido imediatamente, ele ainda teria encontrado Lázaro com vida. Então, se encontrasse ele com vida e curasse, não era um milagre tão grande quanto ressuscitar quem já estava morto, inclusive que já estava sepultado 4 dias. Então o milagre tinha que realmente acontecer de uma ressurreição, não de uma simples cura de uma doença, mas de alguém que realmente já estava sepultado, porque Jesus ainda passou 2 dias. Quando a notícia chegou, já fazia possivelmente um dia ou 2, e Jesus ainda passou mais 2 dias para chegar lá. Olha, existe um argumento que não é uma teoria, mas na época de Jesus isso era uma cultura do povo de então, dos dias de Jesus. Acreditava-se que se alguém ressuscitasse quem estivesse morrido já há 4 dias, e essa pessoa chegasse a ser ressuscitada, essa pessoa não seria outra senão o Messias. É por isso que a Bíblia diz que Lázaro já tinha sido sepultado e fazia 4 dias. Vocês estão entendendo? Porque acreditava-se na época, a cultura acreditava, o povo acreditava que se alguém morresse e fosse ressuscitado, aquele que o ressuscitasse não seria outro senão o Messias. Então por isso que Jesus se retardou a chegar lá. 2 dias passaram-se, ele já estava sepultado. E Marta, inclusive, quando foi ao encontro de Jesus: mestre, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Maria estava lá chorando, e mandaram dizer: Maria, o mestre chegou e te chama. Quando Maria veio então falando com Jesus, Jesus dialogou com ela e disse: olha, eu sei que o seu irmão há de ressuscitar. Mas ela não acreditava que era naquele momento em que ele estava ali, ou para aquilo, por isso ele tinha se retardado, para ele ressuscitasse. O milagre da ressurreição de Lázaro. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei, Jesus então falou que Lázaro ressuscitaria. Ela disse: eu sei que no último dia da ressurreição, Jesus porém disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ou ressuscitará. E Jesus então foi lá onde havia sido sepultado Lázaro, onde ele tinha sido sepultado, e aí disse para Lázaro: Lázaro, vem, sai, vem para fora. E Lázaro, que já estava em estado de decomposição, ele ressuscitou e veio ao encontro de Jesus, e todos se alegraram. Então esse milagre aconteceu para que naquela hora todos que vissem, que contemplassem Jesus ressuscitando Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias, acreditassem realmente, afirmativamente, que Jesus se tratava de ser o Messias enviado à casa de Israel. Estão vendo aqui? Porque Jesus retardou-se a chegar lá para ressuscitar Lázaro, para que todos, depois de ter acontecido o milagre da ressurreição, não tivessem dúvida alguma que Jesus era realmente o Messias. Então, esse texto sagrado nos dá esta lição. Por isso que Jesus demorou-se a chegar lá para ressuscitar Lázaro, e quando chegou já fazia 4 dias, pois ele, ao ressuscitá-lo, todos não teriam dúvida nenhuma de que aquela ressurreição era a maior prova de que Jesus era de fato realmente o Messias enviado à casa de Israel.
Agora, meus irmãos, vamos tentar desdobrar isso aqui para outros milagres de cura, de doença, de enfermidades que aconteceram, que não era para a morte, mas foi para a glória de Deus. Lázaro, quando Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e Lázaro ressuscitou, teve outras situações que eu vou mostrar para vocês logo mais, que Jesus não precisou de ressuscitar quem tinha morrido, porque não morrera, porém, ele fez um milagre da cura, para mostrar que tem doenças que realmente é para a morte, mas tem outras enfermidades que é para a glória de Deus. Então, eu queria que vocês pensassem, por exemplo, nós vamos ler o Salmo 41, versículo 3, encontramos o salmista nos dando uma lição sobre o aspecto de muitas das nossas enfermidades. 41, versículo 3. Esse texto eu gosto muito de ler quando estou visitando alguém que está no leito da enfermidade. Preste atenção. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença tu lhe afofas a cama. E é isso que acontece com quem está no leito. É isso que acontece com quem está hospitalizado. É isso que acontece com quem está em casa sofrendo alguma enfermidade. Esses dias que eu passei, que eu falei para vocês, em 2004 no hospital, o Senhor afofou a minha cama. Muitas noites eu ia dormir e sentia aquela coisa assim bem aconchegante, né? O conforto da presença do Senhor. Esses dias mesmo que eu estive hospitalizado, recentemente também. Então é como diz aqui o salmista, no verso 3, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Tanto é que às vezes, Alessandra, vamos fazer visita hospitalar, ou às vezes alguém que está enfermo em casa, e pensamos que vamos levar uma palavra de conforto para quem está lá. Só que quando a gente volta, a gente sai confortado. A gente foi levar conforto, mas o que o paciente passou para a gente, o que aquele irmão passou para a gente, nos confortou tanto que a gente recebeu foi consolo, conforto. A gente aqui foi abençoado de uma visita que nós fomos para abençoar alguém, orando ou levando uma palavra de conforto. Isso é prova de que realmente o salmista, quando fala isso aqui, se cumpre na vida de quem está no leito. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Então, voltando aqui ao tema, né? Lições que aprendemos quando estamos enfermos. Há certas doenças que Deus tem um propósito em nossas vidas. A doença de Lázaro era para a glória de Deus. Jesus mesmo disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Porém, eu vou citar aqui para vocês algumas experiências no passado, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, de pessoas que também estavam enfermas, não precisaram de ser ressuscitadas, mas que foram curadas de modo que o Senhor ensinou alguma coisa através daquela cura. A cura do servo do centurião. Jesus admirou-se da fé daquele homem, está lá em Lucas capítulo 7, versos 10 a 11, né? O centurião foi a Jesus, disse, Senhor, meu servo está enfermo, e manda só uma palavra, Lucas 7, 10 em diante. E aí Jesus disse, não, Jesus se prontificou de ir, mas ele disse, não Senhor, manda uma só palavra do Senhor, e meu servo ficará curado, porque eu sou autoridade. Ele tinha 100 homens sob o seu comando, por isso que era o nome centurião, né? Sinônimo de 100. Ele era uma autoridade. Eu sou autoridade, digo a este vai, ele vai, diga a aquele vem, ele vem, e baixa uma palavra tua, e meu servo ficará curado. E assim aconteceu. Mas o que eu chamo a atenção dos irmãos é que no versículo que nós estamos citando aqui, essa experiência, diz o texto que Jesus admirou-se da fé daquele homem. Então a lição ali da cura era que ele exercesse fé. Somente isso, exercesse fé, e o milagre da cura aconteceria. Já em Marcos capítulo 8, versos 22 a 25, nós vemos Jesus curando um cego.
E aí, quando Jesus foi curar aquele cego, o que queres que eu te faça? Que Senhor, que eu veja. Jesus então cuspiu no chão, fez lodo com a terra, passou no olho do cego e disse: você está enxergando alguma coisa? Ele disse: não, estou vendo os homens como se movendo como a árvore quando está o vento balança a árvore. Jesus então cuspiu novamente no chão, untou lodo com a terra, esfregou no olho e disse: vês agora alguma coisa? Ele disse: então agora vejo. Que lição nós poderemos extrair disso aqui? Jesus mostra, inclusive isso eu vi um pregador renomado falando sobre esse texto, e ele explorou esse texto dizendo o seguinte: Jesus, para curar aquele cego, não precisava de cuspir no chão, untar lodo, esfregar no olho, uma vez e duas. Mas dizia aquele pregador que Jesus estava ensinando que nós precisamos e podemos usar os recursos da natureza. O remédio vem da planta, a planta vem da terra, do fruto da terra. Então, duas vezes, porque foi como uma dose homeopática. Então Jesus estava dizendo com a cura daquele cego, que ele podia usar a medicina, podia usar o remédio, podia usar os médicos que estudaram tanto. Por exemplo, se a medicina não tivesse descoberto o que o médico disse a mim, disse: olha, eu vou ter que costurar o seu ombro. Ele usou esse termo, irmã Carlúcia, vou ter que costurar. Eu disse: como vai ser? Ele disse: vou fazer 4 furinhos e vou fazer através de raio laser, vou costurar. E fez 4 furos aqui e costurou realmente. Deus deu sabedoria, conhecimento, a ciência se multiplicou para que o homem pudesse descobrir, ou fosse descoberto, um meio técnico de usar recursos da natureza para poder fazer uma cirurgia. Então, quando Jesus cuspiu uma vez, 2 vezes, foi dizer: olha, vocês precisam também, para receber a cura, usar remédio. E eu quero dizer uma coisa para vocês: é porque o povo mais antigo usava muito isso. A medicina não era tão evoluída como é hoje, mas antigamente, no meu tempo dos meus avós e dos seus avós, usava-se muito remédio caseiro, raiz de plantas para determinadas doenças. Tomava caldo de batata, de tanta coisa, né, para poder ficar bom de certas coisas, de enxaqueca, de tanta doença. Falou? Chá de alecrim, né, tanta coisa que chá de capim santo, era tanta coisa que tinha antigamente. Mas hoje a medicina evoluiu tanto que hoje quase não se usa mais. Ainda se usa recursos da natureza. O remédio que você toma, que você compra na farmácia, foi fruto de estudo, de pesquisa de laboratórios, para que pudesse chegar àquela conclusão que aquele remédio iria fazer bem para você ficar bom daquele mal, daquela doença. Não é pecado o crente ir a um médico, não é pecado o crente procurar um médico como eu procurei agora para se... Deus pode usar a medicina, como pode não usar a medicina para fazer um milagre da doença, de você ficar curado. O outro exemplo que eu posso citar também, de um outro cego, que foi curado também, está lá no Evangelho de Marcos capítulo 8, verso 22 a 25, um outro cego, chegou para Jesus e disse, chamando por Jesus, né, clamando por Jesus, né, o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, então, a multidão ele já ia lá adiante: mestre, alguém chegou, cala-te, cego, Jesus não vai te ouvir. Jesus então parou, voltou, veio aonde estava o cego, até o seu encontro, e disse: que queres que eu te faça? O cego Bartimeu disse: Senhor, que eu torne a ver. Jesus disse: então vê. Então veja, que Jesus teve que cuspir no chão, untar lodo, esfregar no olho, duas vezes. Outra ele disse: que queres que eu te faça? Que eu veja. A fé curou, né? Essa semana passada, eu posso compartilhar essa experiência aqui, porque ela contou para a gente. A irmã Antônia, que ela deve estar nos assistindo agora, através do nosso YouTube, do nosso canal do Instagram. Ela estava com um problema para tratar de uma cirurgia, de uma úlcera, mas não podia fazer essa cirurgia porque estava também com um problema de cálculo nos rins, né? Então tinha pedras para ser realmente ela ficar curada, como o nosso irmão presbítero Alberto tá com esse problema, né? Vamos orar que Deus pode fazer um milagre. E a irmã Antônia então pediu oração na igreja, a gente orou aqui por ela e tal. Sabe o que aconteceu?
Ela ia fazer a cirurgia de tirar as pedras, e quando tirou lá, fez lá um raio-x, tirou lá, fez aqueles exames, que levou para o médico disse: aqui não tem mais rim não, não tem mais pedra no rim não. Sim, os rins estavam paralisados. Os rins estavam na iminência de se paralisar. O médico, quando olhou, disse: aqui, essa mulher não está doente de nada de rins aqui, está curada. Ela disse: sabe o que foi isso, doutor? Foi Jesus. Foi Jesus. E aí o médico, sem querer acreditar, chamou uma junta médica para ver os resultados anteriores e o posterior àquele que ele estava de posse em mãos. Uma junta médica. Foi preciso ser prova e testemunha de que realmente ela era portadora daquele problema de paralisação dos rins, mas que foi curada. Espero a sua compreensão. O motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção é que o nosso programa só tem a duração de 30 minutos. Mas segunda-feira você está convidado a ouvir a continuidade e a conclusão desta palavra sobre lições que poderemos extrair quando estamos no leito da enfermidade. Antes de encerrarmos o nosso programa, eu quero convidá-los, como sempre temos feito, na sua cidade, no seu bairro, quem sabe na sua rua, um templo evangélico. Nesse domingo, vá participar de um culto divino em um desses templos e acredito que você será profundamente enriquecido e abençoado. Se você reside em Campina Grande, o endereço da nossa Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada no início do giradouro da Avenida Brasília. Para aqueles que não sabem, ali ao lado do Parque da Criança. Vá nesse domingo às 9 horas participar da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando a Palavra de Deus. Às 18 horas, culto divino. E também às terças-feiras, culto de oração pelas famílias. E às quintas-feiras, estudo bíblico. Venha estudar a Palavra de Deus conosco. E atenção, queremos informar a todos os pais que neste próximo sábado, às 14 horas, será a reabertura das atividades para o ano de 2026 do Departamento dos Soldados de Cristo. Se você desejar matricular seu filho, seu neto, a sua criança, vá participar da abertura que será realizada em frente à igreja. De frente à igreja vai estar lá estandes instaladas para aqueles pais que desejarem fazer a inscrição dos seus filhos para o ano que estamos iniciando. Portanto, não esqueça, neste sábado às 14 horas, Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.